Olá, boa noite. Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, ao Dr. Eduardo Fontoura, ele que é advogado, mediador, facilitador e instrutor. Ele vai falar sobre a falta de comunicação, o gatilho dos conflitos, diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Lembro que todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e cliquem no sininho para ativar as notificações. O artigo da próxima semana vai ser elaborado pelo Dr. Paulo de Oliveira. Ele é advogado e associado do IARGS. Ele vai abordar o tema também dentro desse contexto sobre o advogado e a mediação, porta acessível para abordagem do conflito. O artigo vai estar postado no site e no blog do IARGS na terça-feira, dia 6 de abril. Aqui pedindo para o Dr. Eduardo Fontoura já fazer um contato. Deixa eu ver se eu já localizo ele. Peço que ele me dê um alô aqui. Dr. Eduardo. Aqui tentando localizá-lo, Dr. Eduardo. Aqui. Pronto. Já entrando na conexão. Ele vai falar sobre a falta de comunicação, o gatilho dos conflitos. Seja bem-vindo na sua estreia hoje, Dr. Eduardo Fontoura, falando diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Diferença de fuso horário de 4 horas, não é isso, doutor? Exatamente. Boa noite, boa tarde, Terezinha. Tudo bem? Obrigado por estarem presentes. Gostaria de agradecer ao IARGS por essa movimentação e trazer uma nova visão, uma nova leitura para os nossos conflitos diários, para os conflitos existentes e aqueles que vão existir. Agradeço à doutora Sulamita por esse desempenho maravilhoso em frente ao IARGS. Nós precisamos muito desse tipo de desempenho e atividade. Terezinha, é uma honra estar aqui com vocês. Evidentemente. Que bom, seja muito bem-vindo nessa sua estreia do dia de hoje. E eu vou ler o seu mini currículo. Poderíamos pular por aí? Eduardo é advogado formado pela PUC-RS, com mestrado em Dispute Resolution Conflict, com ênfase em mediação pelo Strauss Institute da Pepperdine School of Law. Atua como consultor de resolução de conflitos na Grande Los Angeles, Califórnia, bem como no Brasil, prestando assessoria em estratégias contratuais e de mercado. É mediador privado e credenciado pelo CCR, Centro de Resolução de Conflitos da cidade de Reseda, na Califórnia. Atuou por 2 anos nas Cortes Superiores de Los Angeles, bem como professor assistente na disciplina de Clínica de Mediação do Strauss Institute, lecionando para alunos internacionais, assistindo-os em atuações nas cortes e mediações comunitárias. Atuou também como mediador voluntário no escritório do promotor da cidade de Los Angeles. Em 2 anos de atuação na área de Los Angeles, realizou mais de 350 mediações, com um índice superior a 75% de acordos homologados. Diretor acadêmico do Instituto ADR Brasil. Também é empresário e empreendedor na área de tecnologia, criando software para contabilidade empresarial. Que belo currículo, né, doutor? Digamos que com o passar dos anos a gente acaba trabalhando e acompanha os nossos passos. Mas, de qualquer modo, Terezinha, isso é só um adendo naquilo que hoje nós queremos trazer para o público do IARGS, advogados, simpatizantes dos auxílios, assistências aos poderes judiciários e
todos aqueles que, evidentemente, estão envolvidos com conflitos. E aí, nesse tocante, Terezinha, somos todos nós. Os Muito conflitos são obrigada. Aqui a inerentes. doutora Sulamita está saudando todos, em especial a jornalista Terezinha Tarstano, que conduz os trabalhos, e lhe dando também as boas-vindas para essa Obrigado, sua doutora. estreia na live. Doutor, vamos começar pelo princípio. Boa. Por que a falta de comunicação pode ser um conflito, pode ser um gatilho para o conflito? Então, Terezinha, nós dizemos que os ditos populares são sábios por nascimento. E pela existência de um que diz que quem não se comunica se trumbica, diz tudo para mim. Sacrinha, verdade. E o mestre ensinou a como se comunicar. É uma pessoa assim extremamente cativante. E essas pessoas têm um dom. E se estudou a respeito desse dom. Desde Dale Carnegie, quando ele trouxe a experiência de como se relacionar e como nós sermos e como podermos entender os outros, isso deixou de ser simplesmente um será? Não é uma lenda urbana. Sim, existe uma ciência por trás disso, e a ciência por trás disso está no nosso cérebro, como o nosso cérebro se comporta. E nós temos que estar atento a isso. Awareness. Atento aos nossos sentimentos, atento às nossas emoções, que são muito mais poderosos do que o nosso raciocínio lógico, que é um pouco mais, vamos dizer assim, preguiçoso, porque ele precisa da utilização do cérebro. Quando nos tocam nos sentimentos, a primeira coisa que nós pensamos é a introspecção a respeito daquilo que nós estamos sentindo. E, na verdade, o que nós devemos sentir é porque aquela foi uma reação de algo que nós sentimos. O que nós precisamos e gostaríamos é de vamos entender por que aquilo aconteceu e por que veio. Aqui em Los Angeles nós passamos por um processo para estudar com crianças, para como elas fazem a mediação. E o primeiro aspecto que se apresenta para as crianças no Days of Dialogue é que elas aprendam a identificar emoções. Porque em algum dia de manhã ela acorda super expansiva, super interessada, super friendly, super amigável. E outro dia eu não estou muito amigável, eu não estou com vontade de ir na aula. Eu sequer quero falar com a minha mãe, eu não quero sair daqui. Isso acontece. São reações que o nosso corpo, com o dia a dia, com o passar dos hormônios, vão acontecendo e nós vamos tendo essas reações. Se nós não Isso pode estamos piorar, atentos, inclusive nesse período da pandemia, né? Que as crianças ficam mais isoladas. todos, Isso, a tendência é piorar muito, né? exatamente, todos estamos envolvidos e sobrecarregados com o dia a dia. E se nós não estamos atentos de como essas reações, essas ações estão acontecendo conosco, quando nós temos um contato com nossos esposos, esposas, com nossos filhos, pais e mães, e esses são onde os conflitos nascem e onde nós criamos os nossos traços de personalidade, porque lá é onde ocorrerão os nossos primeiros relacionamentos e os nossos primeiros conflitos. Lá é o momento que nós temos que aprender a comunidade. E, evidentemente, alguns têm amor, outros têm discórdia, outros não têm diálogo, e isso vai trazer, evidentemente, para o nosso futuro a fórmula de como nós vamos lidar com os nossos conflitos. Agora, quando nós aprendemos, entendemos que existe uma ciência que estuda o cérebro, entende como isso acontece, nós temos a possibilidade, evidentemente, por sermos seres inteligentes, nós temos a possibilidade de podermos evoluir e compreender essas emoções e lidar com essas emoções. E quando nós sentamos em zonas de negociação, onde há o conflito, nós temos que negociar, por exemplo, quando nós temos a primeira negociação que nós fazemos com a nossa mãe a respeito da nossa alimentação. E, evidentemente, ela entende a mensagem imediatamente e nos alimenta e resolveu o conflito. Tem vezes que nós temos conflitos somente conosco, que a parte que nós estamos realmente conflitando não sequer sabe da existência desse conflito. E isso nos deixa mais desagradáveis com a situação. Então, se nós não tivermos a opção de, no momento, trocarmos essa chave, e essa é a palavra que hoje estamos pregando, todos nós que trabalhamos com a necessidade de empreendermos a comunicação como uma ferramenta básica para o relacionamento,
desde a base da pirâmide até o topo, onde nós vamos nos relacionar profissionalmente. E a relação profissional é muito importante, porque traz o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, vamos aqui dizer que temos que trabalhar com a razão, a racionalidade, e sairmos desse campo de emoção. É o que eu posso Exatamente. trazer para o A início. importância da comunicação nesse contexto é essencial. Doutora Sulamita Santos Cabral colocou aqui: seja bem-vindo, doutor Eduardo Fontoura, sua participação direto da Califórnia enriquecerá nosso acervo. Com certeza, com certeza. Obrigado, doutora. Obrigado, Terezinha, pelo convite, que muito me honra estar no IARGS. É uma casa que, desde as escolas, desde a escola da PUC, evidentemente, muito me ensinou, e estar aqui e devolver conhecimento, para mim, é uma satisfação. É uma Doutor, troca. quando duas pessoas não conseguem se comunicar, o que acontece quando existe essa falta de lastro na comunicação? Aí existe a figura do facilitador. Sem dúvida alguma, a falta de comunicação acaba gerando conflito, existe a necessidade do conflito ser resolvido ou não. Existe essa possibilidade. São, digamos assim, um dos estágios do conflito é deixar o conflito acontecer, e essa é uma tomada de decisão. O conflito por si vai se resolver. Uma segunda tomada de decisão, e aí essa que vai sofrendo um escalonamento, é como é que nós vamos resolver isso? Alguém vai tomar uma iniciativa de solução. A primeira ideia é a facilitação, não muito utilizada no mercado. A segunda ideia é a mediação. Está vindo, tomando o seu lastro, está tomando o seu cenário. A terceira ideia é a judicialização, e pode passar antes da judicialização pela arbitragem, dependendo das cláusulas que estão colocadas. E, evidentemente, depois tem a própria judicação do direito, que pode ser, por exemplo, se alguém invadiu a sua área, você entra lá armado para tirar essa pessoa da área, e não com um oficial de justiça depois do processo judicial transitado em julgado ou com uma decisão liminar irrecorrível. Então, evidentemente, todas as questões de solução de um conflito passam por uma terceira pessoa, que seria o facilitador, o conciliador, o mediador, o advogado, o juiz, um árbitro e assim sucessivamente. Basicamente, o que eu trago para nós hoje aqui, como nós vamos trabalhar a questão da comunicação, da ausência dessa comunicação e a facilitação, seria uma hipótese anterior à judicialização, que é buscar uma pessoa que seria um terceiro, neutro, imparcial, que estaria coberto pelo manto da impossibilidade de falar nada a respeito do tema. Portanto, aquele assunto é sigiloso. Nunca a figura do mediador poderá ser utilizado como uma testemunha de um processo. E o fato de haver essa possibilidade de ficarmos cobertos pelo silêncio do que foi discutido dentro de quatro paredes e com ferramentas de auxiliar a comunicação das partes, que o mediador nada mais é uma parte que facilita a negociação desse conflito. E trabalha para... Quero destacar aqui a presença, doutor, da Magda Granata e da Marilene Silva, que estão lhe dando boa noite aqui. Que maravilha, muito obrigado pela presença dos colegas, de modo algum, pela presença dos colegas. Essa é a razão da nossa presença hoje à noite aqui, Terezinha. Muito obrigado pela presença e boa noite para vocês. A Clarissa, a doutora Clarissa também está aqui, que é mediadora. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Clarissa. Tem muitas pessoas aqui lhe dando boa noite. Obrigado, a doutora Líbia também, que é procuradora, também está aqui presente, entre tantos outros advogados lhe saudando aqui. Isso é o IARGS. É verdade. A figura importante que o IARGS tem dentro da cultura brasileira, da cultura gaúcha principalmente.
Eu que Doutor saúdo Susnildo todos, também aqui, lhe saudando. saúdo todos os associados, todos os interessados. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas, Perfeito. Terezinha, voltando ao Sim. nosso tema. Nós estamos num debate cujo o mediador é uma figura imparcial e neutra que está coberta pela confidencialidade. Deixa as partes muito tranquilas. Evidentemente que essa pessoa ela trabalha a comunicação. Ela é especializada em entender como os gatilhos acontecem. Os gatilhos é com relação a como nós utilizamos as nossas faciais, o nosso tom de voz, os nossos gestos. E nada mais deixa de ser do que uma comunicação que já existe há milhões de anos. Antes mesmo de nós sermos hábeis em articular as palavras que hoje para nós são comuns, nós tivemos que passar por grunhidos, sinais. E o nosso cérebro conhece muito bem esses grunhidos e sinais. Talvez não conheçam palavras que nós não lidamos cotidianamente e nós precisamos de um dicionário para nos auxiliar. Mas grunhidos diferentes, sinais diferentes que nós nunca vimos, o nosso cérebro automaticamente vai pescar aquilo e vai reagir quanto àquilo. Nós temos esse filtro entre o remetente da mensagem e o recipiente. E essa distância, essa possibilidade do filtro ser diferente entre um e outro é que há a falta de comunicação e acaba gerando um conflito entre as partes. A doutora Clarissa Souza colocou: boa noite, palestra instigante, muito a aprender. Doutora Clarissa, que é mediadora. Doutor, como é que funciona a comunicação visual? Como que a gente pode entender a comunicação visual num possível embate, que deixa de ser embate? Como é que funciona isso, doutor? Terezinha, eu vou para a sua pergunta, eu só preciso colocar que a colega Clarissa está sendo exatamente o que se busca no mediador. Sempre aprendendo. Verdade. Porque nós precisamos aprender. Nós nunca estamos parados e sabedores de tudo. Nós estamos em evolução. E ter a humildade de compreender isso é o que se busca do mediador. E é o que o mediador faz, é entender o que as partes estão sentindo e pensando. Mas quando nós temos essa visualidade na negociação da mediação, é muito importante ao mediador estar atento a isso, primeiro, para entender as pessoas, porque nós temos que saber, evidentemente, quais são as posições que estão colocadas na mesa, mas os interesses que vão por trás dessas posições. Isso é muito importante para qualquer parte, qualquer negociação. Isso não é um mediador. O mediador é alguém que está, na verdade, com um mindset focado em resolver e auxiliar a resolução daquele conflito. Mas antes de nós chegarmos com um terceiro neutro, imparcial, que está coberto pela confidencialidade para tratar desse assunto, nós podemos tentar resolver esse assunto. E essa é, na verdade, a razão de nós instigarmos a comunicação, de nós trabalharmos essa comunicação e buscarmos que as pessoas fiquem atentas a isso e compreendam que os nossos olhos estão controlando tudo, mais do que os nossos ouvidos. Então, se eu uso mãos, se eu uso faciais, se eu uso posições do corpo, eu estou, de certo modo, comunicando com a parte. Se eu estou interessado ou se eu estou desinteressado. Isso tudo me toca. Quando eu estou conversando com você, Terezinha, se você estivesse no telefone aqui, ó, evidentemente ia me tocar. Eu ia continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu ia me sentir. Mas atento que estou, sei que isso não é importante, e que o importante é o público que está lá. A Terezinha está precisando desse tempo agora para resolver esse assunto. E nós vamos atender isso a ela. E eu entendo e vou continuar trabalhando, porque é importante nós entendermos o porquê que essa pessoa está fazendo aquilo e não tirarmos conclusões precipitadas. As faciais, corporais e tons de voz informam muito. E nós devemos ter atenção a isso, porque toda mensagem que nós encaminhamos, nós queremos um resultado. A não ser que eu queira conflito. Mas me ajuda a viver em conflito, e aí
é a ideia que se traz da negociação, das técnicas de Harvard, onde nós temos que buscar o ganha-ganha, entender que não adianta eu prejudicar outra parte, que eu prejudico a mim mesmo, que nós temos que trabalhar em colaboração, mas isso é matéria para um curso. O que nós estamos aqui trabalhando é a anunciar as pessoas. E aqui eu não estou trabalhando profissionais, são as pessoas, seres humanos. Não é CPF, é data de nascimento, é nome de pai e mãe. Ser humano. Nós todos somos humanos e carregamos sinais do cruzamento das nossas vidas, da nossa espécie pelo planeta. E se nós não entendermos que isso é um sentimento, e que o sentimento, evidentemente, o cérebro funciona mais rápido para isso do que pensar logicamente. Então, se nós ficarmos atentos, nós podemos não criar conflitos, superá-los. Na verdade, eu vou buscar essa frase, retiro o que eu disse. Buscar superar conflitos que nós não temos como deixar de acontecer. Mas quando eles acontecem, nós estamos preparados para superá-los e olharmos para um ganha-ganha. E a gente segue adiante, Terezinha. Deixa eu destacar aqui a presença do desembargador Alfredo Guilherme Engler. Ele que é provedor da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. E também da doutora Clara Marisa, também está aqui presente, todos lhe saudando, dando uma boa noite. Mais alguém aqui falando? O doutor Paulo, doutor Eduardo, pela live, aprendendo novos espaços para abordar o conflito. Doutor Paulo de Oliveira que lhe indicou, que fez essa indicação desta live. Vou adiantar que esses dois estão planejando futuramente um curso para o IARG sobre mediação. Mas falaremos também sobre isso em outra oportunidade. Doutor Eduardo, posturas de defesa, elas de repente podem gerar uma espiral de conflito? Qual a sua opinião a respeito? Então, a espiral de conflito é sempre uma boa pergunta, é um bom tema para se trabalhar, o que é chamado aqui o rabbit hole, o buraco do coelho. Quando existe a primeira ação para sentir a reação do sentimento que pode gerar o conflito, e, por favor, nós estamos trabalhando numa área completamente não específica, porque isso tratamos com todas as pessoas, nós todos temos sentimentos, nós todos temos emoções. Então, quando ocorre esse gatilho para sentirmos essa emoção, eu posso ter duas reações. A primeira reação é a natural de me bater, aquele sentimento de ser desprezado, ferido, deixado de lado, e utilizar isso como uma resposta, atingindo essa pessoa ou esse ente que também, tentando produzir o mesmo efeito que foi produzido em mim. Esse é o emocional. Existe uma segunda possibilidade, e que se eu estiver atento, eu poderei, evidentemente, neutralizá-lo, tentando entender o que foi que aconteceu para que essa parte tivesse essa ação. Quando essa parte é conhecida, eu tenho, evidentemente, se eu tenho alguma relação com ela, eu tenho um sentimento maior ainda de insulto. Então, cabe a mim entender mais ainda por que uma parte conhecida, vamos dizer assim, como uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, eu estou dentro de uma família, porque todos nós temos esse tipo de relação. Evidentemente que eu posso pular para o plano empresarial, e aí nós podemos chegar com alguns exemplos históricos de conflitos que ocorreram, e que existe, inclusive, um livro que nós estamos trabalhando, estudando para depois apresentarmos, que ainda não foi publicado em português no Brasil, do Robert Nukin, Bargaining with the Devil, que basicamente tratam histórias onde como é que eu vou discutir, negociar com alguém que agiu de uma forma que impingiu um mal a mim, que seria num grau de maldade interessada em provocar esse ferimento. Mas ainda assim, existem negócios que é muito mais importante nós continuarmos negociando do que pularmos fora
desse barco, porque onde todos perderão. Mas esse é um assunto para um outro momento, Terezinha. O que eu gostaria de trazer para você aqui, quando nós sentimos esse ferimento, cabe aí eu entender, ou a parte que sentiu ferida, por que que veio esse movimento? Qual foi a razão de que isso aconteceu? E quando eu faço essa pergunta, nós passamos a entender, na verdade, nós passamos a usar o lógico. Uma das técnicas de mediação que se faz para as partes trabalharem o lógico é perguntar 3 coisas que elas gostariam de fazer com a resolução daquele conflito que eles estão, naquele momento, em dinâmica. A razão disso é porque nesse momento eles não vão pensar somente em 1 ou 2, vão pensar 3 vezes, eu vou fazer, eles vão ter a necessidade de começar a usar o cérebro e vão sair da emoção e vão para o lógico. Aqueles 3 pontos podem no final do dia nem aparecer no termo de acordo deles, de ajuste. Mas tem a razão de existir é de retirar a emoção da pauta e fazer com que o cérebro comece a funcionar. Porque eles vão trabalhar um ponto futuro, não vão mais trabalhar o ponto pretérito. E é tão interessante como se vê a dinâmica dessa técnica funcionando que eu me transformei num apaixonado pela comunicação. Porque, evidentemente as partes elas têm que ter uma reação. E nem todas entram no ordenamento lógico. Por favor, não é uma receita de bolo que vai se fechar para todo mundo em todo momento. Mas acontece, e quando aquilo acontece, sério, parece uma mágica. Não aconteceu? Tudo bem, vamos para o próximo. O que interessa é que se tentou. E aí entra a comunicação. Quando nós estamos trabalhando numa mediação, o mais importante na negociação é não parar de comunicar. Porque se houver um bloqueio de comunicações, não haverá mais troca. E não havendo troca, não haverá ajuste. Evidentemente que aquele momento que houve diálogo trouxe a eles, as partes envolvidas, uma possibilidade de catarse. Sim. E aí cabe um momento do mediador poder fazer aquele feedback após a mediação, para que elas possam entender aquilo que eles passaram e que não é mais a emoção que está rodando ali, que tem que ser a lógica que vai levar eles à construção de um futuro pós-conflito. A doutora Maria Eneida Mariano colocou excelente abordagem, live maravilhosa. Que maravilha. Obrigado. Não quero que perca a sua linha de raciocínio, que tem mais perguntas por aí. Vamos lá, mande-me. A ligação da negociação com a comunicação. Como é que estariam essas 2 partes? Você está conectando exatamente onde eu tinha acabado o parágrafo anterior, nessa função da negociação, do resultado da negociação, ela passa pela consistência da comunicação. Por isso que a comunicação é tão essencial, né, para qualquer contexto. Não. Eu vou entrar num contexto aqui atual. Aplicativos de mensagem instantâneos. Hoje virou compulsão. Verdade. Participação em grupos. Já não é mais nem opção. Virou obrigação. O cidadão, o indivíduo, participa de grupos desde o condomínio, de família, a negócios. E depois de interesses, que pode passar do esporte a uma atividade de lazer lúdica de qualquer natureza. Todos nós participamos e estamos trocando informações instantâneas. Essas mensagens instantâneas hoje, mesmo que carregadas de emojis e stickers e etc e tal, elas estão causando rompimentos em relacionamentos de amizades de décadas. Elas estão causando rompimento de relacionamento de familiares, parentes, porque está dando a chance de qualquer um dizer o que quer à distância sem ter que ver face a face.
é uma geração de conflito. E a geração de conflito não é somente a que está vindo aqui, o que eu estou dizendo é uma usina de conflito. Porque o nosso cérebro não está pronto para resolver esse tipo de mensagem instantânea. Muitas informações ao mesmo tempo. E se as pessoas não estão preparadas para entenderem o que está acontecendo nesse contexto, muitos vão terminar o ano sem amigo. Ou a pandemia, sem contato com a família mais. Nós escutamos isso em abordagens com relação a advogados de família. Nós escutamos isso com relação a mediadores que estão trabalhando em recuperações judiciais, onde sócios estão encerrando os relacionamentos, onde parentes, familiares ou esposos estão se separando. Sim, a pandemia veio para evoluir muita coisa e inclusive desmascarar muitos pontos que ainda estão obscuros entre nós na sociedade. E a comunicação novamente vem para isso. Porque nós temos que entender o que está acontecendo. E se nós não conversarmos e não dialogarmos a respeito desses conflitos existentes e deixarmos essa zona gris e não transformarmos no preto no branco e resolvermos todos esses conflitos com diálogo, nós não vamos conseguir evoluir como seres, indivíduos e assim como sociedade. Então faz parte, tudo faz parte de um contexto. O conflito existe. Evidentemente, eu estou no Instituto dos Advogados, eu sou advogado, iniciei a minha carreira como advogado, entendo que aquilo foi um princípio, um necessário, e isso, para mim, me fez uma evolução de pessoa. E vi muitos conflitos, vi pessoas resolverem seus conflitos, vi pessoas não resolverem seus conflitos, vi pessoas insistindo no conflito, porque aquilo acabou se transformando numa adição, uma necessidade, compulsividade. E existem pessoas que repelem ao conflito. E existem pessoas que não têm conflitos, porque elas resolvem os seus conflitos. Elas não esperam as coisas acontecerem ou entrarem numa zona de insulto que não tem volta. Exato. Tive a oportunidade de trabalhar com casais em divórcio, onde a opção deles era por uma conversa com uma terceira pessoa na sala, que saberia analisar os pontos e trazer uma resposta para ambos no mesmo momento. E tive a oportunidade de trabalhar com advogados que eram extremamente colaboradores, porque essa era a tendência dos clientes deles. E também tive a oportunidade de trabalhar com grandes debatedores, onde nós crescemos no processo, no conflito, e saímos de lá melhores. Mas eu também tenho que narrar histórias que são tristes, onde muitos vieram a óbito, sem poder ver o filho ou o pai. Que loucura. E no final da vida, que eu não quero esperar chegar lá para dizer assim, eu poderia ter feito mais pelos meus que estavam próximos e ofertar mais ferramentas para a solução dos conflitos, eu vou chegar lá e dizer assim, pelo menos eu não fiquei parado. Fiz um movimento e andei para frente e chamei mais gente. E nesse movimento, depois que, evidentemente, faz 8, 9 anos que eu venho indo e vindo na Califórnia, desde o meu mestrado, meu aperfeiçoamento em línguas, etc. e tal, desde aquele momento, eu tive a chance de voltar ao Brasil e dizer o que eu estava fazendo aqui. 2 anos atrás, eu tive a chance de encontrar e me reencontrar com amigos e nós tivemos a ideia de vamos montar alguma coisa que a gente possa jogar para o mundo as nossas ideias. Vamos comunicar o que está se passando pelas nossas cabeças e o que acontece fora das nossas fronteiras, porque culturalmente o nosso país é maravilhoso. É uma diversidade enorme, nós temos que compreender essa existência de diversidade.
A chance de vir Exato. aqui para fora e ter esse contato nos faz voltar para dentro e poder trazer mais disso tudo. E aí nasceu o Instituto ADR Brasil. E que faz parte hoje, que faz parte da minha cultura, que faz parte da cultura dos componentes do Instituto. E é uma razão de estar aqui hoje, Terezinha. Porque a janela que um instituto tem, o respeito, a reputação, é uma honra aqui que eu não tenho muitas palavras para dizer, a não ser essas. Me sinto Nós que estamos muito bem honrado. felizes com a sua participação pela primeira vez e direto de Los Angeles, na Califórnia. A mediadora Clarissa colocou: sabemos que há casos não mediáveis, com situações de muita violência e agressão. Como o palestrante lida com conflitos mais complexos? Doutora Clarissa, pergunta dela. Clarissa, boa pergunta. E você sabe que toda boa pergunta tem aquele depende. Depende de quem está envolvido no conflito. Existem questões realmente complexas e uma coisa que é o seguinte que nós temos que ver nas questões complexas. Se existe algum ponto onde as partes não divergem, se você encontrar esse ponto, recomendo que você comece a solução do conflito por esse ponto. Mostre a elas que existe alguma coisa que eles convergem. Mesmo que seja difícil de ver e entender, que você conseguiu ver que aquele ponto, eles estão convergindo, aquele é o seu ponto 1. Na mediação, ou seja, na resolução de conflito, isso passa também por escritório de advocacia, isso passa pelo magistrado, passa pelo promotor de justiça, é uma ligação de pontos para nós vermos como haverá a solução, como ocorrerá essa solução. Mas nós temos que encontrar o primeiro ponto na situação como mediador. O primeiro ponto eu indico, porque nós temos que convergir no final do dia. Busque o ponto onde eles converjam. E ali eles vão olhar para o mesmo lado e aí eu vou contar uma história para você. E você sabe que histórias são conectores. E nós temos que ter histórias. Aqui, ó, na manga. E eu vou tirar uma para você. Paul Waltzer era o chefe de negociações dos Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética. Foi a Moscou com uma equipe sentar para negociar a redução das ogivas nucleares. Um assunto que naquele momento não tem conversa. Negociar, bem tomar algumas garrafas de vodka. Evidentemente que depois de 2 semanas de conversas e ele vendo que em 2 semanas não saiu da estaca, 0, extremamente desapontado, ele pensou num resultado que todos os mundos espalhariam. Se eu continuar nesse processo, eu já sei onde é que vai parar. Nós não vamos resolver o conflito. Eu tenho que mudar. E como é que se muda o processo? Não está dando certo, tem que mudar de processo. E como é que se muda? Desafia? Não, só faz diferente. Dê um passo daqueles que ninguém está esperando. Ele foi e chamou seu antagonista do lado dos russos, ou soviéticos na época. Chamou seu antagonista para sair daquele ambiente. Eles estavam numa casa de campo, na Grande Moscou, e saíram para caminhar. Aquela caminhada, Clarissa, os dois estavam voltados para o mesmo horizonte. Os dois estavam ombro a ombro, com o mesmo ritmo. Eles entenderam que, na verdade, eles não eram opostos, eles estavam convergindo, eles estavam ali para a mesma coisa. Eles encontraram um ponto onde convergir. E depois daquela caminhada, eles voltaram e resolveram. Nós temos que começar a reduzir as ogivas. De outro modo, nós vamos nos aniquilarmos. E começaram a reduzir. Estrategicamente, de um modo que não deixavam nenhum desagasalhado. E depois veio o colapso dos soviéticos e não sabemos o que aconteceu. Mas o que importa é que
a história conecta. E eu vou trazer mais uma para você. Isso conecta tanto que depois que eu li a respeito disso, essa história entrou em mim. E eu vi aquilo como uma técnica. Olhar para o horizonte, ombro a ombro, mesmo passo. E aí você sai para caminhar com as partes. E mostra isso para eles. Existe um grande mediador aqui em Los Angeles que é meu mestre inspirador, Steven Rothman. Ele é maestro em uma coisa: abertura. Opening. Ele não repete as aberturas dele. O que nós conhecemos como abertura, isso não passa pela cabeça dele, isso aqui. E por que a abertura é tão importante? É aqueles 30 segundos que você pega, você fisga a atenção das partes medianas. E eu preciso de uma abertura que seja super interessante. Steve, normalmente, pega os advogados das partes no Starbucks, na rua. E as partes sobem. E ele sai com os advogados conversando ali. Os advogados têm chance de, longe dos clientes, entrarem no contato e enxergarem um horizonte junto com eles. E depois eles vão encontrar os clientes e, evidentemente, eles voltam à posição de defesa dos clientes, mas eles tiveram uma chance preliminar de se encontrarem longe dos clientes e eles puderam ser educados. E dizer, nós vamos para lá e nós vamos tratar com outra armadura. E tiram a máscara. Tem muito mediador que diz que é difícil, que os advogados atrapalham a mediação. Meu Deus, por favor. Os advogados são partes integrantes e necessárias em todo o conflito. Eles não atrapalham, eles fazem parte. A conexão do mediador não é somente com a parte, é com o advogado de cada lado. Nós estamos podendo trabalhar com multipartes. E aí nasce um conflito do porquê que a mediação não está dando certo no Brasil. Porque nós não estamos ajustando os nossos diálogos, a nossa comunicação. Nós somos todos partes integrantes do intuito de resolver um conflito. Ok, nós concordamos que há necessidade de judicializarmos casos. E eu estou comentando aqui como um indivíduo, não como um advogado, ou como, talvez até pelo fato de ter, evidentemente, conhecimento profundo de área, mas eu sei que nós sabemos, todos aqui nessa sala sabem que existem casos que há necessidade de ser judicializado. E varas da Fazenda Pública, por exemplo. Então, isso é um ponto. Mas por que o judiciário foi criado, na verdade? Porque, evidentemente, não cabia ao rei cobrar e ser juiz da causa. Havia necessidade de um outro poder para poder regular isso e acabar com toda sensatez que não existia naquela época. Então, hoje, eu preciso do judiciário para alguns casos. O resto eu posso resolver dentro de um escritório. Hoje, com ferramentas e plataformas de comunicação. E se consegue resolver? Sim, consegue resolver. Desde que as partes estejam alinhadas, sincronizadas, sintonizadas para resolver o problema. E via de regra, quando nós temos um discurso que mostra e uma atitude que comprova e uma reputação que vem junto conosco, as coisas dão certo. Boa fé e probidade sempre dá certo. É cultural? É. Nós temos que trabalhar, sintonizar o discurso entre partes, advogados, mediadores e, evidentemente, haverá caso que não tem solução. Clarissa respondeu, excelente resposta, excelente técnica, identificar os pontos convergentes. Obrigada.
Temos Bem-vinda, aqui Thais. também a participação da Ana Pregardier, que é escritora. Ela colocou aqui: existe até uma relação de poder que é percebida a partir dos grupos de mensagens instantâneas. Quem participa do grupo do condomínio é quem responde pelo imóvel. Isso gera situações complicadas. Sim, Essa é a participação da Ana obrigado. Pregardier. Isso é uma boa colocação. Você viu exatamente o que deve acontecer dentro do grupo de condomínios que você é, participa. E hoje, eu comentei aqui, quem não participa do grupo de condomínio e quem mora em casa. Quem não participa em um grupo de condomínio e grupo de família hoje, que levante a mão. Não estou vendo nenhuma mão Exatamente. Aí que levantada. a mediação pode se inserir dentro do conflito, não é isso, doutor? Exatamente. Existe muito trabalho de mediação em condomínio. Imobiliárias estão contratando mediadores para trabalhar dentro de condomínio com trabalhos. Então, existe um mercado muito interessante que está, evidentemente, iniciando, mas existe administradores de condomínio hoje estão trabalhando de forma, evidentemente, até para uma preservação dos clientes e do bem-estar dos condomínios. Eu bato palmas a essa postura, essa leitura, não dou nomes, nunca vou dar nomes, mas eu posso dizer, e pessoal, não machuca ninguém. Não machuca mesmo. Existem ações dentro de condomínio que não precisam acontecer. E é lamentavelmente porque hoje nós temos condomínios muito grandes. E existe uma mescla muito grande de pessoas que não estão falando a mesma língua. E nesse momento é que existe a necessidade do facilitador. E tem vezes que me perguntam, onde é que a mediação pode entrar? Pessoal, nós temos que nos especializar. Não somente o advogado se especializar na mediação, porque há uma possibilidade do advogado ter uma receita mais rápida, uma receita que vai cativar a clientela, porque o resultado não será imediato, mas será num espaço curto de tempo. E conflito não falta. O problema é que hoje, com vamos dizer assim, o judiciário, de certo modo, trabalhando com um volume absurdo de processos, não tem como dar vazão para um assunto ou dar assistência a um assunto que necessita de uma solução de meses. Há uma necessidade das partes sentarem e entenderem. A realidade indo para uma casa de corte não vai solucionar o problema. Há casos Exato. que, evidentemente, uma liminar, uma antecipação de tutela acontecerá, mas cada vez menos. Então, nós precisamos, pelo volume de conflitos que estão acontecendo e pela capacidade dos judiciários em responder a eles, nós precisamos buscar uma alternativa. E a alternativa está na nossa porta. Doutor Eduardo, sei que a resposta pode ser longa e vale a pena depois falar isso futuramente num curso, mas as técnicas e estilos de negociação, poderia falar resumidamente sobre isso? Então, técnicas, evidentemente, pela hora. Isso daria até um curso de 40 horas. Pois é. Isso vai ser aplicado num futuro curso. Vamos falar dos estilos de pessoas, estilos de Bem negociação de resumidamente, negociadores. doutor. Tá? Vamos chegar um exemplo que tem até muito utilizado pela escola de Harvard, é uma torta. Você tem uma torta na sua frente, nós temos um negócio a fazer e aquela torta, aquele número de 100. O que nós vamos fazer? A técnica de Harvard faz expand the pie, expandir a torta, fazer com que aquela torta que é 100 se transforme em 200, 300, 400. Isso é a dinâmica da negociação.
Mas a dinâmica da negociação antes passa pelo estilo dos negociadores. E o negociador pode ser distributivo, aquele que vai olhar para a torta de 100 e vai dizer assim, eu quero esse 100 e correr para o próximo. E ele, quando ele vê, por que eu vou ficar com 50-50, Terezinha? Eu quero 100, eu vou te dar 10 se eu fico com 90. E existem, esses são os agressivos, existem no mercado, aqueles que vão dizer assim, ó, vamos dizer assim, na área da advocacia, um advogado pode trabalhar pelo êxito, cobrando 20%, 30%, 10%, e pode ter aquele advogado que vai cobrar 30%, que é essa tabela dele, ou 20%, e ele vai sentar com o cliente e vai dizer, eu não pago mais de 10%. Não quer? Eu encontro outro. E assim é aquele negociador. Então, esse é o distributivo. Ele vai enxergar aquilo com os olhos de que isso é que vai acontecer, e é isso que eu vou receber. E dali não vai acontecer mais nada. Mas tem aqueles que entendem que pode se expandir a torta. Aí, nós saímos daquele que vai distribuir e nós chamamos aquele que vai integrar, que vai fazer com que haja mais. Esse é o integrativo. Então, um quer distribuir 50-50 e o outro quer integrar mais. Eu vou fazer esse 100 virar 200 e depois eu fico com 100, você fica com 100. E isso vai fazer com que o meu relacionamento com você ganha-ganha. Depois eu falo contigo de novo, Terezinha, porque foi bom fazer um negócio contigo. E a Terezinha vai dizer, Eduardo, por favor, portas abertas. Chama quando tiver uma nova oportunidade. Então, a gente continua fazendo negócio. E aí, nesse negócio entra a geração do que nós chamamos de negócios finitos e negócios infinitos. Nos finitos é aqueles que vão, evidentemente, é aquele jogo que tem começo e fim. E o infinito é o jogo que, na medida do que for trazendo, mais será feito. É o give and take, é a troca, o dar e receber. O distributivo fica no finito. Porque dificilmente se ele for agressivo e quiser 90 e deixar 10, dificilmente ele vai fazer um negócio comigo de novo. E com você também, Terezinha. Se eu fizer um negócio com você e no final do dia você vê que eu fiquei com 90% e você ficou com 10%, o seu sentimento vai se sentir como se fosse um soco no peito, uma rasteira nas suas pernas. O Eduardo era tão meu amigo, tão meu parceiro, e depois eu vi o cheque dele muito maior do que o meu, numa proporção desarrazoada. Acabou o nosso relacionamento. Não tem mais volta. Você não vai fazer negócio com o Eduardo, ou vice-versa. Se você fizer a mesma coisa com alguém ou comigo, não tem negócio. Olha, eu tô vendo que esse vai ser um papo que vai se estender muito e a gente já está com quase 1 hora de live. Meu Deus, o tempo passou muito depressa. Eu quero só dar uma pausa e falar como é que estamos nas nossas redes sociais, cada vez aumentando mais. E tudo que nós estamos fazendo, estamos também postando nas nossas redes sociais. No Instagram estamos com 2.711 seguidores. No Facebook com 3.245 seguidores. No Twitter com 537 seguidores e canal do YouTube com 614 inscritos. Visitem o nosso canal do YouTube. Amanhã essa live vai estar lá postada. Lembro que o segundo módulo do curso Direito Civil Atual vai acontecer a partir do dia 7 de abril, sempre das 19 às 21 horas. Será abordado o direito das obrigações e economia em rede. O coordenador geral é o Dr. Arnaldo Rizardo Filho. O curso está com valor promocional de R$100. Mais informações pelo telefone 51 98 595 1773. Inscrições no site www.cursodireitocivil.eventize.com.br. Doutor, temos muito mais a falar, mas o nosso tempo é curto e eu queria saber um pouco sobre os argumentos emocionais antes da gente partir já para a nossa finalização. Tem como mais ou menos resumir?
Doutor Eduardo, que fala de Los Angeles, diretamente da Califórnia, prestando esse serviço maravilhoso hoje aqui na live do IARD. É uma honra novamente, Terezinha. E posso lhe dizer que, sim, existem argumentos emocionais, e agora você me puxou o tapete, porque eu adoraria falar desse assunto. Eu tenho um caso extremamente antológico para dizer que existe alguma vez, pode acontecer de um argumento emocional trazer resultado, mas via de regra não traz resultado. Via de regra, não. Via de regra, não. Isso pode quando eu fizer alguma coisa, tipo quebrar uma vidraça para minha mãe, ela vê assim, mãe, isso pode. Com minha esposa, que eu ter quebrado algum copo que era histórico para ela e eu pedir desculpas. Ali a gente pode trabalhar o emocional. Mas, via de regra em negócio, Terezinha, o emocional só derruba, não constrói. Se eu não Ok. conseguir botar o emocional de lado e sentir a lógica. E com relação àquele livro do Bargaining with the Devil, do Robert Nucking, que nós estamos fazendo um projeto lá do ADR junto com a Ana Paula Félix, que é uma grande colaboradora, uma mente maravilhosa, exatamente a respeito disso. Exatamente a respeito de o quanto nós perdemos quando entramos numa negociação, numa relação de negócio, botando emoção e perdendo para a lógica. Então, convite a vocês, fiquem antenados. Nós vamos voltar com muitas informações a respeito de emoções, lógica Com e certeza. como o resultado pode ser favorável quando nós passarmos a usarmos mais o sistema 2 do que o 1, conhecido, trazido para a nós por Daniel Kahneman no Pensando Rápido e Devagar. A diretora do IARGS, a doutora Ana Lúcia Piccoli, colocou: obrigada por sua excelente participação, doutor Eduardo. Parabéns pela condução, Terezinha. Doutora Ana Obrigado, Lúcia doutora. é uma das nossas diretoras do IARGS. É uma satisfação estar aqui falando para você. Espero revê-los em breve e podermos conversar e não simplesmente um lado aqui a falar com, evidentemente, com a Terezinha podendo fazer as honras da casa, mas eu adoraria estar numa sala com todos e podermos conversar todos juntos. A doutora Maria Neida Mariano, gratidão, Terezinha, você sempre com excelência na comunicação. Muito obrigada. Agradecimentos ao doutor Eduardo, grande live, aprendizado valioso, também acho. Doutor, então vamos falar sobre uma possibilidade de, junto com o associado do IACS, o doutor Paulo de Oliveira, fazer em uma data a ser combinada um curso onde o senhor também vai colocar um pouco da sua experiência de mediar nos Estados Unidos. Quem sabe Então, falar um pouquinho sobre isso é antes da uma, gente é uma finalizar. satisfação poder trocar aprendizados com todos. E, evidentemente, o Paulo de Oliveira é uma pessoa muito, mas muito integrada em criar e trazer e construir. E ele tem uma frase que ele, evidentemente, não é uma frase cunhada por ele, mas que ele sempre carrega, que nós devemos destruir as atitudes que ele mostra que ele tem dia após dia, não é num evento ou no outro. Nós construímos e estamos trabalhando em várias frentes com relação a como dispor de uma possibilidade de trazer um curso que seja extremamente profundo e mesmo que seja curto e que seja de um aperfeiçoamento, porque nós entendemos que existem muitos cursos de mediação louváveis, que são importantes, mas existe um diferencial, existe um ponto que hoje que nós temos que entender e que eu trouxe hoje para o nosso público. Mediadores entendem que advogados não trabalham para mediação. E eu entendo que advogados podem trabalhar para mediação e o mediador também pode trabalhar para o advogado. Nós temos que quebrar esse muro e construir juntos. Eu sou advogado, sou mediador, sou facilitador, sou empresário. Nós não somos simplesmente uma coisa. Eu sou um ser humano que entendo o ser humano e nós sabemos como encontrar o resultado para que esse ser humano saia no final do dia melhor.
Eu sei que eu quero para mim. Se eu quero isso para mim, a mesma coisa a Terezinha quer para ela. E outros também querão. Alguns podem querer menos, alguns podem querer mais. Nós podemos trabalhar nisso juntos. E o IARGS é uma grande plataforma para isso, é uma grande oportunidade. Eu estou muito satisfeito de poder trabalhar com você, Terezinha, trabalhar com a doutora Sulamita e poder trabalhar com toda a diretoria do IARGS e principalmente com os associados. Novamente, dividir conhecimento é multiplicar luz. É o único, mas é a única valiosa. Nunca se perde esse investimento. Nunca se perde. Ao se dar, nós não perdemos. E melhor, novamente, eu não sei nada. Eu preciso conversar com vocês para conhecê-los e aprender mais. Sempre assim. Vamos agendar. A manifestação aqui da doutora Sulamita Santos Cabral. Doutor Eduardo, tema interessantíssimo. Precisamos ouvi-lo mais. Agradecemos pela explanação. Doutor André Chaves, ótimo, Eduardo, abraços. A doutora Marilene Silva, parabéns pela excelência. A doutora Gisele Cabral, muito bom, doutor Eduardo, parabéns. Então, as manifestações aqui são super positivas. Eu só tenho a lhe agradecer pela sua contribuição. Não sei se você quer fazer alguma conclusão final. Que já passamos de 1 hora. Pois é. Enfim, me disseram que o Instagram derruba a live depois de 1 hora. Fico satisfeito. Não, agora ainda deixa mais um pouquinho. Que bom. A gente não pode deixar derrubar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Sulamita, gostaria de agradecer ao doutor André, meu grande presidente do Instituto ADR Brasil, foi a pessoa que me chamou para dentro desse grupo, um amigo meu desde a época da faculdade de Direito. É uma satisfação estar com vocês aqui. Por tudo de bom que tem hoje aqui, eu tenho que fechar com um adendo que, para mim, é importante. Nós tivemos a notícia que o Dr. Adalberto Snell nos deixou essa semana e é uma pessoa importante para o Instituto. Eu gostaria de deixar aqui as minhas honrarias ao Instituto e a quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, aos familiares, amigos, colegas, a todos que tiveram a possibilidade de ganhar conhecimento com ele e desfrutar da convivência dele. Com certeza. Estendo então aqui as palavras da doutora Sulamita a respeito. Exato. Cabe a nós aqui... nosso querido doutor Snell, que é o decano do IARGS, né? Exatamente. É o associado mais antigo? Ou o associado mais antigo? Não tinha como deixar de encerrar a minha participação no Instituto em honrar uma pessoa que é muito importante para essa instituição. E lembrar e honrar a pessoa que ele foi e os ensinamentos que ele deixou entre muitos e entre nós. É uma satisfação e vamos levar isso como inspiração. E com isso, voltando ao ponto positivo do dia, estamos aqui para contribuir e crescer. Por favor. Mais manifestações, a doutora Clara Marisa de Freitas, parabéns, com certeza temos que ter mais live. A doutora Clarissa também pedindo que tenha mais live, olha, acho que teremos um curso. Doutor Paulo Ricardo de Oliveira, que lhe indicou hoje para fazer essa live, dando os parabéns. E gostaria de lembrar que a próxima live vai acontecer na terça-feira, dia 6 de abril, às 20 horas, com o Dr. Tiago Geller First. Ele é associado do IARGS e vai falar sobre restrições de direitos fundamentais em tempos de pandemia. A mediação vai ser feita pela doutora Ana Amélia Prat. Mais uma vez, gostaria de lhe agradecer pela sua valiosa contribuição, que com certeza já faz parte do acervo cultural, jurídico do IARGS. Em nome da doutora Sulamita, faço de novo as honrarias de agradecimento e pela participação de todos hoje aqui. Muito obrigada, doutor Eduardo. Muito diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Sempre à disposição. Obrigado, Terezinha. Muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Um abraço a todos.